Bom dia, mais uma vez estamos aqui para juntos podermos aprender aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, nos exortar, nos dar como esperança e também fazer com que juntos possamos crescer no conhecimento do nosso Deus e na prática da sua vontade. Nessa manhã nós vamos ouvir um pouquinho sobre uma expressão que Paulo usa em 3 localidades, em 3 igrejas diferentes. Paulo fala a seguinte frase: vivei de modo digno. Vivei de modo digno. Vamos aprender juntos quais são os significados, o que Paulo queria dizer com relação a esse viver de modo digno nessas 3 localidades e aprender para a nossa localidade, para a nossa igreja, em um contexto em que vivemos, o que realmente quer dizer viver de modo digno. Bem, vamos ler 3 textos que foram escritos pelo apóstolo Paulo e que foram direcionados a 3 igrejas em localidades diferentes. A igreja de Colossos, a igreja de Éfeso e a igreja de Filipos. 3 cidades diferentes em que Paulo traz uma mensagem para essa igreja e ele traz uma advertência com relação a viver de modo digno. O primeiro texto é o texto de Colossenses 1, 9 até o 12. Diz o seguinte texto: por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E por isso, que vocês vivam de maneira digna do Evangelho e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com o seu poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O outro texto é o texto de Efésios. Quando Paulo escreve aquela amada e preciosa igreja, ele diz o seguinte no capítulo 4, verso 1 e 2. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vossa vocação, que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E o último texto, a última igreja a qual Paulo escreve, está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, e que diz o seguinte, o texto: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. 3 preciosos textos, mas que trazem alguns contextos diferentes com relação a esse viver de modo digno. Nós podemos dizer que no primeiro texto, o texto de Colossenses 1, 9 até o 12, Paulo está usando um contexto sobre um viver de modo digno diante de Deus. Ele fala, vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com o seu poder. O conhecimento de Deus. Paulo aqui, ele conclama os irmãos a viver de modo digno diante de Deus. Mais à frente, lá em Efésios, nós vemos um outro contexto. Paulo aqui ele fala o seguinte: vivam de maneira digna da vossa vocação, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. O contexto que Paulo traz aqui é um viver de modo digno diante dos irmãos, diante da congregação, diante daqueles que são chamados a pertencer ao corpo de Jesus Cristo.
Então, o primeiro contexto é viver de modo digno diante de Deus, agradando-o, conhecendo-o cada vez mais e, consequentemente, frutificando. O segundo contexto é o contexto onde Paulo diz que nós devemos viver de modo digno diante dos irmãos, o que também trará um bom testemunho aos de fora. Mas aqui é viver de modo digno diante dos irmãos, com amor, com humildade. E o terceiro contexto, se podemos assim falar, é Paulo, quando ele está escrevendo, para que vivamos de modo digno para com os que estão de fora. Ou seja, quando ele diz, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, e no finalzinho ele diz o seguinte, para que fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ou seja, um viver de modo digno diante dos incrédulos, daqueles que ainda não depositaram toda a sua fé e esperança em Cristo Jesus. Então nós temos aqui três contextos de um viver de modo digno. Um viver de modo digno diante de Deus, buscando agradá-lo, buscando conhecê-lo cada vez mais. Um viver de modo digno diante dos irmãos, mantendo relacionamentos onde uns aos outros possa ser uma marca forte, onde o amor possa ser acima de tudo, para que possamos inclusive testemunhar aos outros. E o último, um viver de modo digno diante daqueles que estão incrédulos ainda em Cristo Jesus como Salvador e como Senhor de suas vidas. E a pergunta que nós temos a fazer no final de todos esses textos e essa meditação é a seguinte: tenho eu vivido de modo digno do Evangelho? Tenho eu vivido de modo digno diante de Deus, buscando conhecê-lo cada vez mais? Tenho eu vivido de modo digno diante dos meus irmãos, daqueles que lutam a mesma fé que eu, que lutam a mesma batalha que eu, que têm a mesma esperança em Cristo Jesus e a sua volta para levar a sua igreja santificada? Tenho eu vivido de modo digno para com os que são de fora, aos incrédulos? O que caracteriza você? O que as pessoas que estão ao seu redor dizem com relação a você? Quais são suas características marcantes? Fernando é explosivo, ou Fernando é muito calmo, ou Fernando se irrita facilmente. O que te caracteriza? Irmãos, o Evangelho é Cristo Jesus. As boas novas é Cristo Jesus. Então viver de modo digno do Evangelho é viver de modo digno de Jesus Cristo. E isso implica em desenvolver o seu caráter na minha vida, em todas as áreas de relacionamento. Isso implica em que eu diminua e ele cresça. Em que em mim não se vejam mais os meus traços, diga-se por passagens, pecaminosos, mas veja o caráter de Jesus Cristo. Isso sim é viver de modo digno de Jesus Cristo, viver de modo digno do Evangelho. Que nos empenhemos, irmãos, em viver de modo digno. Que possamos realmente fazer como Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 10:31. Assim quer comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, vocês façam tudo para a glória de Deus. Igreja, esse é o nosso comportamento. Isso é aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Isso é aquilo que a palavra nos exorta. Vivamos de modo digno do Evangelho. Qualquer que seja a área, em qualquer que seja o contexto, vivamos de modo digno do Evangelho. Como? Desenvolvendo em nós cada vez mais o caráter de Jesus Cristo. Fazendo com que cada dia mais a nossa carne morra e o Espírito seja vivificado dentro de nós. Fazendo assim, frutificar todos os atributos que Cristo tem na nossa própria vida, revelando-os aos que estão ao nosso redor. Que
Cristo seja evidenciado, que eu diminua, que Ele cresça. Que Deus nos abençoe. Amém.